dois projetos de lei em tramitação na Câmara Federal têm como objetivo proibir a criação e a venda de cães braquicefálicos, conhecidos por ter um focinho mais curto, como pugs, shih tzus e bulldogs, sob a alegação de que suas características físicas causam sofrimento. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Pizza de 4 Queijos é muito pesada, escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O primeiro projeto de lei é o PL número 433 de 2024, do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Outra proposta legislativa foi apresentada pela deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e foi incorporada ao Colégio Federal de Bem-Estar Animal. Ambos os projetos prevêem restrições à criação e comercialização dos cães braquicefálicos. A punição mais rigorosa estabelece pena de 3 meses a 1 ano de prisão, além do pagamento de uma multa pelos infratores, respondendo conforme a Lei de Crimes Ambientais. Até o momento, os projetos aguardam análise nas comissões da Câmara dos Deputados, não tendo sido aprovados ainda. Vale lembrar que, caso os ditos projetos de lei forem aprovados, quem já possui um animal das raças braquicefálicas não será obrigado a entregá-lo para o governo. A restrição, porém, somente servirá para a criação e a venda de novos animais, ao menos por enquanto. É necessário analisar por que esse projeto de lei foi criado, compreendendo quais são os males permanentes causados pela braquicefalia nos cães, além de entender um pouco sobre a história dos cachorros. Na pré-história, a sobrevivência dos seres humanos era algo realmente difícil. Era necessário ficar atento aos predadores e buscar comida, já que não havia acúmulo de capital, que só existiria com o advento da agricultura. Nesse contexto, os seres humanos comiam carne crua e deixavam os restos que não podiam ser mastigados. Esses restos, por sua vez, eram comidos pelos lobos. Após algum tempo, os lobos já tinham alguma familiaridade com a ideia de ir atrás dos seres humanos em busca de restos de comida. E foi então que seres humanos passaram a perceber que a presença dos lobos afastava alguns predadores mais perigosos, e por isso começaram a atrair os lobos para as suas moradias rudimentares. Após uma integração dos lobos na sociedade humana, houve um processo de seleção artificial, que priorizava os lobos mais dóceis e mais inteligentes, pois estes eram mais adequados para conviver com os humanos. Com o passar dos tempos, o ser humano, consciente da existência do processo de seleção artificial, passa a selecionar os cachorros para desempenhar as mais complexas funções, desde pastoreio, como é o caso do Border Collie, até os mais variados cães para caça, como o Golden Retriever, que recupera a caça, o Pointer, que aponta a caça, dentre outras funções. Além de cães designados para funções específicas, em tempos mais recentes, os cães foram selecionados pela beleza, para serem cães de companhia. É desse tipo de seleção que surgiram os Pugs, os Shih Tzus, os Lulus da Pomerânia, dentre outras raças que pareciam mais fofas aos olhos humanos. Porém, determinada seleção não apresentava nenhum tipo de cuidado com o bem-estar animal. Os seres humanos, na tentativa de conseguir características inusitadas ou fofas em seus cachorros, se utilizaram de métodos nem tão interessantes assim para alcançar esses objetivos, como por exemplo o incesto. Esse tipo de relação acaba por criar diversas deformidades, que vão sendo prolongadas e virando características normais nos cachorros ao longo do tempo, devido à falta de variabilidade genética. Desses cruzamentos malucos surgiram os cães braquicefálicos, que possuem um focinho curto, como se tivesse sido achatado, tais como os pugs, os bulldogs e os shih tzus, por exemplo. Determinada característica, que aparenta ser somente estética, sendo considerada fofa por alguns, deixa as narinas muito estreitas e a traqueia subdesenvolvida, que causa dificuldade para respirar. Além disso, a braquicefalia canina tende a um maior risco de colapso traqueal. Portanto, a braquicefalia causa sim sofrimento nos cachorros. A discussão é se o Estado deveria ou não fazer alguma coisa em relação a isso, e se deveria, o que deveria fazer. É necessário identificar as implicações práticas, praxeológicas e éticas de uma lei que proíbe a criação e a venda de animais considerados pelo governo como em sofrimento permanente, para que se possa então verificar se ela faz sentido ou não e o que deveria acontecer no lugar dela caso ela não faça sentido. A solução comumente apresentada pelos agentes estatais trata-se de proibir tudo aquilo que eles consideram ruim de alguma forma. De fato, a ideia de proibir a criação e a venda desse tipo de animal de estimação parece muito válida, de acordo com a análise que fizemos até aqui. Afinal de contas, qualquer um que não seja um sádico com distúrbios de personalidade
não deseja que os animais sofram. Porém, devemos questionar a efetividade prática de uma lei como essa. Estou dizendo isso porque, caso você não saiba, não existe canetada mágica, não existe um papel que vai realizar tudo o que você escreve nele. Ao contrário do que dizem os defensores da Constituição. Basta analisar os direitos sociais supostamente garantidos pela Constituição e a realidade deles. Direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde. Ande na rua e veja que nenhum deles foi concretizado na prática. Tanto que existem pessoas em situação de rua. Se analisarmos mais profundamente, então, o que deveria acontecer com base na Constituição, para que se cumpra aquilo que está escrito, poderíamos concluir que é necessário um maior esforço empregado pelo agente estatal. Esse esforço, porém, não é mágico, ele é real. Não pode transcender as leis da física nem as leis da economia. Ele só pode atuar até um certo ponto, que se caracteriza pelos limites da ação humana, já que não há seres humanos onipotentes, oniscientes e nem onipresentes. São essas limitações que separam os seres humanos de qualquer tipo de Deus que as pessoas acreditem. Compare essa questão dos animais braquicefálicos com qualquer outro tipo de tráfico e rapidamente você achará o problema. O tráfico, nome pejorativo para comércio, surge justamente como uma consequência da proibição. Ao invés de acabar totalmente com algo não tão agradável assim, cria-se algo muito pior, um monopólio estabelecido pela violência e uma pior qualidade de serviço. O famoso libertário Daniel Fraga, no vídeo Johnny Depp pode ser preso por viajar com seus cães, argumenta de forma precisa que a qualidade de vida dos animais comercializados piora muito em uma proibição. Na época, a polícia havia apreendido dezenas de cacatuas transportadas em garrafas PET, situação extremamente desfavorável tanto ao consumidor, que quer que o animal chegue saudável e inteiro, quanto para o animal, que precisa passar por um sofrimento altamente desnecessário. Até mesmo o vendedor sai prejudicado, precisa se desdobrar para sair com o animal sem ser pego pela polícia. Tudo isso para fazer comércio. É realmente necessário, então, perguntar se uma lei dessa piorará ou melhorará o bem-estar animal. A pergunta se baseia na seguinte ideia: o número dos animais braquicefálicos hipoteticamente poderia até diminuir, mas as condições adversas com as quais eles seriam tratados no tráfico certamente seriam piores do que as condições de transporte do livre mercado ou da casa de um bom dono. Além disso, essa legislação cria grotescos incentivos perversos, pois quando se coloca uma legislação como um meio para atingir um determinado fim, ocorrem consequências indesejadas devido ao comportamento natural dos seres humanos, dada uma determinada estrutura de incentivos. Afinal, se não posso vender, não posso doar, nem posso criar o meu cachorro, você se vê preso em uma situação que só há uma saída possível: a eutanásia, a mais indesejável de todas as saídas. Sim, digo isso justamente porque agravaria demais o problema inicial. Porém, os defensores dos direitos dos animais, ao perceberem que essa estratégia daria incrivelmente errado, não simplesmente desistiriam em um passe de mágica. Eles têm que aprovar regulamentações rígidas para inviabilizar a venda e a criação desses animais, ao invés de proibi-los completamente. É preciso ver então a que ponto determinada solução mitigaria os problemas anteriores, já que as regulamentações rígidas em relação ao cigarro criaram um tráfico, nesse caso um contrabando de cigarro. Não resolveu de vez o problema do fumo, e apesar de mitigá-lo, fortaleceu o tráfico e piorou o serviço. A resposta é que não há como o Estado controlar isso. Regulamentações de mercado por parte do governo, quando excessivas, tendem a imitar os efeitos de uma proibição, e quando brandas, tendem a ser desviadas na lábia, com simples manobras legais e jurídicas, além de um pouco de prática. E é então que as discussões tendem para o lado mais subjetivo e emocional dos, entre aspas, direitos dos animais. Quais são os problemas éticos desse tipo de lei? É o que irei descrever agora. Como polemicamente escreveu Rothbard em A Ética da Liberdade, os direitos dos animais de fato não existem. O escritor foi incisivo ao afirmar isso, contestando essas emoções subjetivas e levando a questão para um lado mais racional, do porquê nós temos direitos e os animais não. Em resumo, o homem tem direitos porque eles são direitos naturais. Foi o que ele escreveu. A frase quer dizer que os nossos direitos vêm necessariamente de nossa natureza racional e comunicativa, que precisamos realizar trocas com outros seres humanos de forma pacífica e cooperar em relações de trabalho. Isso é justamente o que diferencia os homens dos animais, sua capacidade de pensar racionalmente e de formar trocas voluntárias, realizando ações que são meios com propósito para alcançar os seus fins. E é justamente a ideia de que o ser humano pode realizar ações com propósito de maneira racional que o configura um autoproprietário, um merecedor de direitos. Hans Hermann Hoppe foi ainda mais além com a ética argumentativa. Os seres humanos
justamente por terem a capacidade de argumentar de forma racional, ou ao menos o potencial para essa capacidade, são autoproprietários e merecedores de direitos, fato que não se prova verdade em relação aos animais. Ambas afirmações levam a um mesmo conceito: os direitos naturais são relativos à espécie humana, não podendo de forma alguma ser aplicado aos animais. Em que posição estariam os animais então? A passagem bíblica foi perspicaz ao dizer que ao homem foi dado, como dizemos no direito natural, o homem tem o domínio sobre todas as espécies da Terra. Foi o que relatou Rothbard em A Ética da Liberdade, apesar de ser um agnóstico. Ele quis dizer que nós adquirimos os animais, assim como adquirimos propriedades e nos utilizamos de sua força de trabalho, do seu potencial como alimento e de sua companhia para os mais variados fins. Fora que estender a ética dos direitos naturais aos animais certamente traria outros problemas. Um deles se trata da abrangência dessa ética. Afinal, poucos se absteriam de matar uma barata, por exemplo. O outro trata do fato dos direitos precisarem valer entre os próprios animais, isso é, um lobo deveria ser punido por matar uma ovelha, ato que faz parte da sobrevivência dele. O que deveria ser feito então, sem que se violasse a propriedade do dono sobre o seu pet? Já que foi visto que alternativas como proibições, restrições e regulamentações não funcionam na prática e que o conceito de direitos dos animais jamais poderia existir, a alternativa livre seria o convencimento. Recomendar a donos de cães com braquicefalia, como pugs e bulldogs, a castrar seus cachorros para não passarem esse paradigma de sofrimento adiante pode ser mais eficiente do que, de fato, criar uma lei idiota. Além disso, determinada lei poderia se estender ao ponto de tirar o pet de quem já tem. Algo que seria considerado roubo, avançaria o autoritarismo estatal e desolaria muitas pessoas, que perderiam seus cães para o governo. Isso é apenas um passo que não deve ser dado rumo ao autoritarismo. Portanto, concluímos que não. Fins aparentemente bons não justificam os meios agressivos e ineficientes usados pelo Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!